Esse é o canal Qualidade de Vida e Saúde, que é um canal de saúde mental, né? Por que qualidade de vida? Porque tudo depende da qualidade de vida que nós temos, né? Na mente, tudo. Não existe nada que seja diferente, que não seja comandado pelo nosso executivo, que é o cérebro. Essa é a Clínica Gestão Integral da Vida, né, que faz parte da Integral Management of Life. Nós trabalhamos com treinamentos de habilidades em DBT. Essa é a nossa referência. Nós vamos falar hoje, continuar falando, né, na verdade, das estratégias para modificação comportamental. Nós já fizemos um vídeo que nós fizemos um vídeo sobre reforço e modelagem. Continuando, nós vamos falar sobre extinção, sociedade e punição. Vamos tentar explicar o máximo que nós pudermos. Se alguém ainda tiver dúvida, coloca nos comentários, se inscreva nesse canal. Nós vamos começar com extinção, né? O que é extinção? Extinção é redução de um comportamento por meio da remoção de um reforçamento em andamento. Só lembrando que o reforço, né? O reforçamento, no caso, você faz o reforço para aumentar um comportamento, para aumentar a frequência do comportamento. A extinção, ela é o contrário, ela é para que tire aquele comportamento. Então, como exemplo, quando ceder as exigências do seu filho, reforça o mau comportamento. É melhor não ceder. Nós vamos ver bem esse exemplo um pouco para frente. Quando a atenção estiver reforçando um comportamento indesejado, você, em vez disso, o ignora. Então, às vezes, quando você se alguém, né, estiver fazendo um comportamento indesejado, você estiver cedendo, né, seja o filho, seja o namorado, namorada, esposo, esposa, alguém, né, você ceder, você está reforçando o comportamento da pessoa para a pessoa continuar fazendo aquilo. A extinção é você não ceder. Você não fazer, você mesmo que seja difícil, mas não ceda para que você, para reduzir esse comportamento e a pessoa não ter esse comportamento. A extinção ela funciona melhor quando um comportamento alternativo substitui o indesejado, né? Em particular, você pode extinguir um comportamento e ao mesmo tempo acalmá-lo. O que acontece? Às vezes a pessoa ela tem determinado comportamento que você não quer que continue, né? Às vezes a pessoa, principalmente a criança faz birra, né? Às vezes, quando é marido ou esposa, às vezes um vive xingando o outro e sempre naquela pressão, naquela xingação, a pessoa sempre está cedendo. Então, cedeu, você está reforçando o comportamento de ceder. A extinção é não ceder, né? Não ceder, mas quer dizer que eu devo ficar ali ouvindo tudo? Não. Você tem que montar uma estratégia de sair fora daquilo, fazer alguma coisa para não ceder. Por exemplo, a criança faz uma birra para que a leve consiga em um passeio. Você pode dizer, sei que é difícil para você e sinto muito por ficar tão aflita, mas vai ter que ficar em casa. Não vou demorar, então deixa a criança em casa, saia para fazer uma caminhada. Quer dizer, quando tudo que você vai fazer, a criança quer que você faz isso, quer que você leva junto. Se você não leva junto, o que ela faz? Ela faz birra, né? E se você leva junto, a tendência é você reforçar o comportamento da birra. Então, quando você não leva, você faz a extinção desse comportamento. Você reduz esse comportamento, né?
Cuidado com a explosão comportamental. O que é explosão comportamental? Explosão comportamental é quando, às vezes, a pessoa ela tem um determinado comportamento e à medida que você faz a extinção, aquele comportamento ele aumenta de uma maneira muito grande. Quando o comportamento foi reforçado e o reforço é interrompido, inicialmente o comportamento aumentará, ou seja, haverá uma explosão comportamental. Se isso não acontecer, talvez o reforçador errado tenha sido retirado. Se o reforço permanece ausente e não for restaurado, o comportamento irá diminuir no longo tempo. O que acontece? Igual ali a criança ela quer sair, né? Aí você ela não foi junto. A tendência é ela fazer mais birra. Ela tem aquela explosão comportamental. Ela vai fazer mais e mais birra. Mas à medida que você não for levando, ela vai reduzindo aquele comportamento da birra. Exemplo, se uma garotinha começa a fazer birra no supermercado porque deseja o cereal de chocolate, o pai ou a mãe talvez cedam para impedir a escalada da birra. Ceder, no entanto, reforça a birra e torna mais provável que ela ocorra na próxima ida ao supermercado. Ao mesmo tempo, se após reforçar as birras repetidamente, o pai retira o reforço, ou seja, não comprar o cereal de chocolate, é provável que a birra se intensifique no momento, deixando todo mundo infeliz. Porém, se ele aguentar firme e não ceder, nesta e nas próximas idas ao supermercado, ou seja, tolere a explosão comportamental da birra em escalada, é provável que tal comportamento se extinga ao longo do tempo. A extinção é ajudada pelo reforço positivo a quaisquer esforços da garotinha para andar tranquilamente pelos corredores do supermercado. Então, o pai sai com um filho, né, um filho pequeno, e chega lá, esse negócio de filho pequeno, né, às vezes é filho grande também, né? E chega lá, ele quer alguma coisa, né? Aqui tá com uma barra de cereal, quer alguma coisa ali do supermercado. O pai não dá aquilo ali, né? E o outro faz birra, o filho faz birra. Isso aqui a gente tá colocando o filho, mas isso acontece entre pai, filho, namorado, namorada, e as pessoas são assim, né? Eles tiveram muito reforço de fazer birra quando eram pequenos, aí eles crescem e continuam fazendo esse comportamento da birra. Só que a birra deles é diferente depois. E o que acontece? Quando eles não recebem o que querem, existe a explosão comportamental, que é intensificar aquilo ali para que eles recebam o que eles querem. Se eles não receberem, a tendência deles, eles vão ter aquela explosão, vai crescer, mas tem a curva normal, vai chegar em determinado ponto que vai começar a descer. Aí vai voltar ao normal. Aqui fala sobre o reforço positivo, né? Para andar tranquilamente pelos corredores. Então, vamos procurar trocar isso, né? Tirar a pessoa dali, daquele corredor onde tem essa coisa que ela quer. Então, a próxima vez que for no supermercado, tira ela e não leva naquele corredor. Se ela for para aquele corredor, segura na mão dela, firme, ou se não tiver como segurar na mão, sempre não ceder. B. Cuidado com o reforço intermitente. O que é o reforço intermitente? É algo que acontece, mas não acontece de maneira... ele tem uma sequência, mas a sequência dele é um pouco falhada. Vamos ver aqui. Se você estiver tentando alterar o comportamento de outra pessoa em vez do seu próprio, porque eu posso alterar também o meu comportamento. Às vezes, a própria pessoa ela quer alterar o comportamento dela. Porém, o que acontece? A pessoa ela chega num determinado ponto, né,
que ela mesma cede em fazer o que ela não queria, né? Eu posso aplicar essa reforço, extinção, tudo comigo, né? Eu posso aplicar comigo, mas normalmente nós tentamos aplicar com as outras pessoas. Mas quando tiver tentando alterar o comportamento de outra pessoa, certifique-se de orientar a pessoa, né, o indivíduo cujo comportamento esteja alterando. Esclareça que você está começando a trabalhar para extinguir o comportamento de modo que não lhe pareça arbitrário ou punitivo. E se não, se esqueça de reforçar comportamentos alternativos e adaptáveis. Posso fazer isso com o filho. Ah, mas eu vou falar com o filho. Filho, você tem que fazer isso. Chega lá e explica ao filho, ó filho, ó, você não pode por isso, por isso, por isso. Ah, mas puxa vida, por que eu tenho que fazer isso com meu filho? Vamos fazer isso com o filho. Por quê? É melhor fazer. Ele vai saber por quê. Muitas vezes, quando o filho cresce, o filho tem uma série de comportamentos. Por quê? Porque quando ele era pequeno, o pai simplesmente disse assim, ó, não faça isso. Simplesmente disse, não faça. Por quê? Não faça e pronto. Ok? Gente, essa foi a primeira parte do vídeo, né? Nós vamos continuar no outro vídeo, né? Na segunda parte vai aparecer num outro vídeo aqui. Obrigado.